Compensações entre acréscimos e supressões em contratos. As alterações quantitativas de contrato estão limitadas na lei. Neste vídeo, eu, professor Jacobi Fernandes, e a nossa equipe trouxe para você uma reflexão sobre esse assunto. Nós vamos começar lendo apenas o parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666 de 1993. Mas um parênteses antes. Se você for fazer prova em concurso, na prova oral, não faça como a gente aqui não. Lê só o parágrafo, sem ler a cabeça do artigo, ler o número de lei citando cada um dos algarismos. Você tem que ler lá, lei número 8.666 de 1993. E se a banca for muito rigorosa, você ainda tem que falar de 21 de junho de 1993. Cuidado que o pessoal às vezes faz isso na banca só para deixar você um pouquinho mais nervoso, tá bom? Então vamos fechar nosso parênteses e vamos voltar aqui. Parágrafo 1º do artigo 65, direto no parágrafo 1º. Acompanhe a leitura agora conosco. Parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Note agora o comentário que nós vamos fazer explicando apenas o dispositivo legal. Primeira regra, o contratado é obrigado a aceitar. Isso quer dizer que é a administração pública que impõe unilateralmente o dever do contratado de modificar a execução do objeto nos limites definidos na lei. Esse dispositivo sempre tem que ser interpretado com outro que garante o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse dispositivo, que garante essa alteração unilateral, está no artigo 58 e decorre da própria Constituição Federal. Então, a administração pública não pode impor alteração unilateral sem garantir o equilíbrio econômico-financeiro decorrente dessa alteração unilateral. Essa alteração unilateral pode implicar acréscimo ou supressão e o limite estabelecido pela lei é 25%, e aí note, do valor inicial atualizado do contrato. Quando o regime inflacionário era intenso no nosso país, às vezes as alterações aparentemente ultrapassavam esse limite. Por quê? Porque era do valor inicial atualizado do contrato. Então a administração poderia atualizar o valor e aplicar os limites de 25%. Note que o legislador não colocou nenhuma outra barreira, nenhuma outra forma de compreensão ou permitiu outra interpretação além do que estabeleceu expressamente. Acréscimos ou supressões limitados a 25%, sempre voltando ao valor inicial atualizado do contrato. No caso de reforma, como a gente não sabe onde passa aquele cano na parede, o legislador permitiu o acréscimo de até 50%, mas a supressão é a mesma, é até 25%. Porque o legislador também limitou a supressão para dar uma garantia ao contratado, que está diante do poder de império da administração. O valor é esse e o limite e forma de cálculo foi claramente colocado pelo legislador. Mas os órgãos de controle, com o objetivo de coibir alguns desarranjos que aconteceram, ou seja, partindo da interpretação da fraude, do mau gestor, do conluio e da desonestidade, criaram uma interpretação e impuseram a todos nós. Essa interpretação estabelece que não se compensam acréscimos e supressões. Porque se isso fosse possível, desnaturaria, quase foi difícil falar essa palavra, desnaturaria o contrato. Citam como exemplo a seguinte situação. Imagine um contrato que vale R$100 mil. Eu retiro R$25 mil em partes do contrato
e depois fico com o direito de acrescer 50 mil, ou seja, repor os 25 e acrescer mais 25. Sim, é essa a interpretação que a lei permite. Aí surgiu a jurisprudência estabelecendo que não se compensam, ou seja, se eu suprimir 25%, não posso acrescer mais nada, porque o limite é 25%. Ou seja, são números absolutos. Se eu suprimir 10% do valor inicial atualizado do contrato, só posso acrescer 15%. Essa interpretação conservadora não é a que está na lei, mas foi consagrada pelo Tribunal de Contas da União e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União não permite compensar acréscimos e supressões. Ou seja, pela via de interpretação, alterou-se a lei. Muito melhor seria que o Tribunal de Contas, com todo o seu poder, buscasse a alteração da lei, porque mais cedo ou mais tarde vão estar punindo e aplicando multa para quem desobedecer à jurisprudência do TCU. E isso não é de bom tom no regime democrático adotado pelo nosso país, que consagra que as pessoas só estão obrigadas a cumprir a lei e não a cumprir a jurisprudência. Vamos então a um acórdão que representa exatamente a jurisprudência do Tribunal de Contas da União e refere, inclusive, o acórdão precedente, onde o TCU firmou o entendimento. O acórdão inicial é o 749 de 2010 do plenário. Vamos a um acórdão recentíssimo que confirma a manutenção desse entendimento. Eu vou à leitura para que você grave melhor esse assunto. Na parte de baixo do acórdão, da tela que vamos projetar, está a fonte onde você pode obter melhores explicações da jurisprudência sobre esse tema. Não se admite a compensação para fins de cálculo dos limites de aditamento contratual entre o conjunto de acréscimos e supressões ao objeto dos contratos referentes à obra de infraestrutura celebrados por órgãos e entidades vinculados ao Ministério dos Transportes antes do trânsito em julgado do Acórdão 749 de 2010, se as alterações promovidas desvirtuam o objeto licitado, suprimem itens essenciais à sua operação e colocam em risco os serviços executados. Eu queria colocar para você, no final dessa gravação, 3 coisas importantes. A primeira, que você, como servidor público, deve acatar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, mesmo que integre a administração estadual ou municipal, porque para o entendimento do Tribunal de Contas da União, pela súmula 222 do Tribunal de Contas da União, esse entendimento aplica-se a estados e municípios. Primeiro aviso, seguir a jurisprudência do Tribunal de Contas da União. Segundo registro importante, é o nosso inconformismo de que assuntos tão importantes sejam tratados por jurisprudência. Muito mais feliz seria para o nosso ordenamento jurídico se o Tribunal de Contas da União, ao consagrar esse entendimento, propusesse a alteração na Lei 8666 de 1993. Aí sim vincularia a todos nós. E o terceiro é que eu gostaria que você visitasse o nosso portal, que está com um jeito novo, inclusive lá já está funcionando a loja, e onde você pode encontrar um substancioso material para o seu trabalho. Continue prestigiando o que aqui fazemos com a nossa equipe, visando o aperfeiçoamento da gestão pública brasileira.